Retornando para a gente acompanhar então aqui a sequência, a gente está vendo métodos de purificação e caracterização, até que foi mencionado aqui, está sendo mencionado por enquanto mais métodos de caracterização, que são métodos comuns empregados em laboratório, incluso aí alguns laboratórios da Unifal, inclusive. ELISA é uma técnica presente num leitor chamado leitor de ELISA, que está presente, se não me engano, no laboratório de microbiologia, alguma coisa assim. Tá bem? Uma outra técnica que é muito empregada para caracterização é uma técnica chamada de eletroforese. Como eu disse, depois na videoconferência a gente coloca uma mídia explicativa, mas a gente já coloca uma introdução para vocês. Eletroforese, foros, é de deslocamento, termo, a etimologia, opa, agora que eu vi onde é que está meu cursorzinho. Esse forese aqui, foros, é deslocamento, a origem da palavra está ligada a movimento, tá? E movimento de cargas, movimento... Então vamos pensar aqui, a gente está falando em proteína. Então se a gente está falando em proteína, se a gente simular que é uma proteína, uma bolinha desse jeito, essa proteína ela vai ter cargas, ela pode ter uma carga positiva, deixa eu representar de outro jeito. Ela vai ter uma carga aqui positiva, ela pode ter carga negativa. Vocês viram isso, só não sei se vocês lembram, que isso foi visto quando a gente estava discutindo a estrutura de proteína. Porque ela terá resíduos de aminoácidos na sua superfície. Uns mais carregados positivamente, outros negativamente, outros neutros, mas vai exibir uma determinada carga, né? E essa carga é muito em função dos pKs dos seus aminoácidos constituintes, seus resíduos constituintes. Por quê? Porque se eu tenho um glutamato lá que tem o seu pK de 3,1, isso significa que em pH fisiológico ele vai estar negativo. Se ele fizer parte não do centro da proteína, mas se ele fizer parte da superfície da proteína, ali você terá uma carga negativa. Então imagina agora uma técnica que eu faço o seguinte, basicamente a única coisa que eu vou fazer nessa técnica de eletroforese, se eu tenho uma partícula aqui que pode ter essa proteína, então ela vai ter cargas variadas aqui em cima. O que eu faço é colocar essa proteína numa solução, uma solução qualquer, solução aquosa, normalmente uma solução tamponada, tá certo? E aplico a isso um determinado gerador de energia, por assim dizer, tá? E que me permite polarizar as cargas em lados opostos. Aqui eu não sei se está representado, aqui está representado, ó. Aqui você tem sinal positivo, o que significa que eu não estou vendo aqui, mas deve ter, está aqui, ó. E aqui eu tenho um borne, né, um conector de sinal negativo. Então isso aqui é ligado a uma máquina, tá? Isso aqui é ligado a um aparelho elétrico na tomada, que vai gerar ali uma determinada corrente, em uma determinada tensão, na verdade, 150, 120 volts em uma determinada corrente, e que vai permitir com que essa corrente passe em torno da solução. Então veja, se essa proteína tiver mais cargas positivas, ela vai tender a migrar mais para um polo negativo. Se essa proteína tiver mais cargas negativas, ela vai tender a migrar para um polo positivo. Então aí você já vê que as forças, essas forças de deslocamento, elas estarão relacionadas diretamente à superfície de cargas de proteína. E com isso você consegue em princípio, uma separação de proteínas. É uma técnica muito interessante, porque essas amostras aqui, elas são da ordem, por exemplo, de 1 microlitro. Tá? 1 microlitro, 5 microlitros são suficientes numa amostra para você obter um resultado de caracterização dessa propriedade de migração em campo elétrico. Aliás, acho que isso é bem central, né? A propriedade de migração em campo elétrico. Migração em um campo elétrico, tá? Migração em um campo elétrico. E aí vem um detalhezinho de só menos importância, na verdade um detalhezão. Imagina que você tem aquela proteína lá, então ela tem aqui cargas positivas, cargas negativas, cargas positivas, cargas negativas, tá? E por aí vai. Só que você não pode deixar essa sopa, por exemplo, de proteínas indo para o negativo, indo para o positivo, isso pode não significar muito. Seria interessante que todas fossem para um polo só.
Por exemplo, o polo positivo, como está mostrando no desenho aqui. Para que elas possam todas para o polo positivo, elas teriam que ser negativas. Umas podem ser até mais, outras menos, mas elas teriam que ser negativas, certo? E nesse sentido, uma forma que eu tenho clássica de permitir que elas sejam, que elas fiquem todas com característica negativa, é ligar a ela uma substância com carga negativa. Então veja, se eu ligo essa proteína com carga negativa agora, ela vai ficar toda negativa. E se ela vai ficar toda negativa, ela vai migrar para o polo positivo, não vai ter mais aquela indecisão, proncovô, proncotô. Vai migrar toda para o polo positivo. Essa substância mais comum é o mesmo detergente que você vai encontrar no shampoo. Ele chama lauril, pega o rótulo shampoo para você ver. Lauril sulfato de sódio. Ixi, lauril sulfato de sódio. Melhor representar isso assim, né? Lauril sulfato de sódio. Ou, isso é o que está escrito no rótulo do seu shampoo, vai lá que você vai encontrar. Ou, tem outro nome químico, cuja seria sulfato de vamos colocar o nome em inglês mesmo, vai. Dodecil sulfato de sódio, conhecido como SDS, tá? Sódio dodecil sulfato ou sulfato sódico de dodecila, né? Tem o termo em português adequado para isso. Mas o SDS seria sódio dodecil sulfato, né? O termo em inglês. Então ele é uma substância que basicamente, como é dodecil, ele possui 12 carbonos, né? 12 carbonos, e no finalzinho ele possui um grupo sulfato de carga dianiônica negativa. Ele se liga com uma absorção significativa a todas as proteínas por aí, todas pela carga positiva dessas proteínas e pela sua área hidrofóbica, que vai interagir também com a superfície hidrofóbica da proteína, de tal maneira que todas as proteínas ficarão com uma carga única, negativa. E essa carga única vai permitir com que elas migrem em direção ao polo positivo, não em função do quantitativo dessas cargas, mas em função da massa molecular. Então você consegue separar essas proteínas pela massa molecular. Bacana, né? Então você tem uma caracterização pela massa molecular. Quanto maior for a proteína, mais lentamente, vamos dizer assim, ela vai percorrer aquele campo elétrico. Se a proteína for pequenininha, rapidamente ela vai percorrer aquele campo elétrico por uma questão de difusão. Quanto maior a massa de uma substância, menor o seu potencial de difusão. Tá certo? Mas basta para isso você comparar a difusão de uma proteína com a difusão do oxigênio, por exemplo, né? Quanto menor a massa, mais rápida vai ser essa difusão. Do ponto de vista prático, se eu tenho agora migrações em pontos diferentes, eu teria que revelar isso de alguma forma, porque isso aqui é um gel. Tá? Vocês devem estar lendo aí enquanto eu estou explicando, mas isso aqui é um gel, é um pó. Esse pó você mistura na água, ele polimeriza, forma uma resina. Essa resina ela é porosa e ela permite a migração dessas proteínas no seu interior. Pois bem, eu poderia tentar enxergar isso com um método que me detectasse a presença de proteína, né, com ultravioleta. Só que é bastante complicado, porque nós estamos falando de um gel, não de uma solução que você coloca no aparelho, fecha, aperta um botão. É um gel, teria que ter uma coisa visível, que eu batesse o olho lá e conseguisse rapidamente identificar mais ou menos aonde que as minhas proteínas elas pararam nessa resina, submetida a um campo elétrico, porque quanto mais distante elas estiverem parado, significa que elas são pequenininhas, e quanto menos a distância tiver percorrido, significa que elas são maiores, e eu as caracterizo por massa molecular. Então, um truque foi utilizar um corante muito famoso, que é o azul brilhante de Kumasi, que tem essa estrutura. Veja que ele possui grupos sulfônicos, né? Portanto, eles podem interagir com as cargas positivas de uma proteína, principalmente na sua superfície, ao mesmo tempo que ele possui uma grande área aromática também, o que permite interagir com as estruturas hidrofóbicas e, por vezes, com o cerne da proteína. Que eu esqueci de dizer também que o SDS ele cumpre aqui, ó. Onde é que está? Aqui, não, mais em cima, aqui, ó, SDS, tá?
ele cumpre uma outra função que não é apenas, não é somente a função de interagir com a carga oposta, mas ele é um detergente. Para que você usa detergente lauryl sulfato no cabelo? Para que você usa shampoo no cabelo? Para gordura. Então, para 1000 coisas, mas também para limpeza, né? Então o que ele faz é abrir uma proteína, do ponto de vista mais pedagógico possível, tá certo? Ele promove uma desnaturação na proteína, uma ruptura da sua estrutura tetramérica, sua estrutura quaternária, sua estrutura tridimensional, terciária que seja, de tal maneira que isso expõe o tamanho dela de uma maneira mais abrangente. Porque se você tiver uma proteína que é desse tamanho e uma proteína que é desse, só que aqui a desse tem muito vazio aqui no meio, né? Se você abrir, ela vai ter um determinado tamanho. E de repente você pode ter uma pequenininha aqui, que quando você abre com a STS, ela se expande muito mais. E aí você consegue agora equiparar o tamanho real, né? Não aquele tamanho baseado no seu raio hidrodinâmico normal, natural daquela proteína, mas ela totalmente aberta. E o detergente vai cumprir esse papel. Já o azul, esse azul brilhante de Coomassie, ele vai interagir por absorção essa proteína e vai dar essas matizes coloridas aqui, ó, que identificam a presença dessas proteínas. Então, normalmente, é uma técnica bastante satisfatória, porque primeiro, você pode utilizar volumes pequenos, como eu mencionei, e segundo, você pode, num único pedaço de resina, mais ou menos desse tamanho assim, ó, tá? Um quadradinho aqui de 5 por 5 é suficiente, até menor do que isso. Normalmente os laboratórios fazem um pouco maior, 10 por 5, algo assim. Então o tamanho depende do sistema aqui, de medição. Você pode colocar várias amostras, tá vendo? Muitas amostras. É como se, analogamente a um espectrofotômetro, cada lane, né, cada tirinha dessas aqui fosse uma cubeta de análise, né? E aqui você vai ter, diferente do espectrofotômetro, não um valor único, mas uma distribuição. Então veja, aqui ó, normalmente o pessoal costuma colocar nessa primeira, se essa for a primeira, tá? Costuma colocar padrões de massas moleculares conhecidas. Conhecidas, uma solução, pinga lá uma solução e ela vai se espalhar, vai ter esse tipo de bandeamento aqui, de espalhamento. E depois nas demais você coloca amostras desconhecidas. E baseado na massa molecular, MM aqui, ó, que não é aquele chocolate, na massa molecular de uma amostra desconhecida, você fica sabendo a massa molecular daquela desconhecida, entendeu? Essa é uma forma clássica. Aqui, ó, uma outra representação. Essa abreviação é uma abreviação muito comum nos artigos de publicação. PAGE quer dizer gel de eletroforese de poliacrilamida, né? Poliacrilamida, gel eletroforeses, tá bom? Lane são esses caminhozinhos. Então, é uma técnica de caracterizar esses caminhozinhos. É uma técnica de caracterização muito, muito, muito comum. E você pode utilizar também uma outra forma de revelar essas proteínas pelas suas massas moleculares, utilizando nitrato de prata. Tá? Nitrato de prata, se cair no seu dedo, demora 2 meses para sair. Um pinguinho só. Porque o nitrato de prata ele tem uma forte absorção, maior até do que o azul brilhante de Coomassie, sobre a estrutura de proteínas. E também é visível a olho nu. Né? Então é diferente, por exemplo, de uma técnica num espectrofotômetro que você precisa colocar uma amostra, apertar um botão, programar umas coisas ali para você ter um sinal e esse sinal é indireto. Aqui no caso, com o nitrato de prata ou com o azul brilhante de Coomassie, você visualiza a olho nu ali, naquele gelzinho, aonde que está a sua proteína de interesse, tá certo? Muito bem. Então essas técnicas são 2 técnicas de caracterização, ou 3 que eu mencionei até agora, bastante interessantes, que são fartamente empregadas em estudos de proteínas e de enzimas, mas a gente vai mencionar várias outras na sequência, tá certo? Obrigado.